Olá, meus irmãos. Espero que vocês estejam bem e que nós possamos novamente juntos formarmos aquele campo vibracional propício para que os amigos espirituais que sempre estão conosco, seres de bondade extrema, possam nos assediar cada vez mais, que nós aceitemos esse assédio, porque esse é o assédio positivo. E sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo primeiramente ao nosso Pai Celestial, Criador de tudo que existe, Senhor absoluto de nossas vidas, pelo dia de hoje, pela experiência que carregamos, por tudo aquilo que ainda iremos experienciar nessa caminhada, e agradecemos ao nosso Mestre Jesus, o nosso condutor, nosso irmão maior, nosso grande amigo, porque nós agora nos esforçamos para tê-lo conosco todos os momentos, Jesus, tanto na tristeza quanto na alegria, e assim, Mestre, nós caminharmos em paz, serenamente. Assim nós vamos atravessando os turbilhões e nem percebemos. Fica conosco, Jesus, agora e para todo sempre, que assim seja. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a vida de Jesus, mas que vai se encaixar perfeitamente na nossa. Jesus estava fazendo a sua vida missionária, e ele estava sempre sendo perseguido pelos fariseus, estava sempre sendo colocado em xeque. E em determinado momento, eles começam a acuar Jesus com perguntas para que ele se desdissesse, para que ele entrasse em contradição, e nessa contradição eles poderiam então escarnecer de Jesus, colocando tudo aquilo que ele estava falando como se fosse falácia, ou como se fosse falsa profecia, ou falso profeta, ou falso Messias. E em determinado momento, dentro dessa perseguição, que hoje nós sabemos que dá até processo, e então Jesus, ele nunca se excusou, ele nunca se defendeu, ele nunca evitou esse enfrentamento. Mas ele falou uma coisa que nós deveríamos entender para nós, para a nossa vida. Quando ele estava sendo assim, então nesse assédio, eles queriam desmentir Jesus, Jesus falou à altura, uma outra hora nós falamos sobre isso. Mas em determinado momento, depois desse assédio muito grande, Jesus fala assim, os discípulos andando com ele, os discípulos muitas vezes questionavam, por que eles, né? Por que você não faz com que eles se afastem de uma vez? Mas Jesus, quando estava a sós com os discípulos, falou assim, primeiramente, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então nós estamos mais ou menos, sabe, nesta onda que Jesus citou aqui. Os fariseus, por um lado, atacavam Jesus espalhando notícias falsas. Então tudo isso que nós vivemos agora não é novidade. Fake news, digamos assim, um monte de coisas que parece que vão nos tragar, que vão nos engolir. E naquele tempo também já existia, só não existia o equipamento, a tecnologia que nós usamos hoje para participar de tudo isso e para estarmos diretamente de frente com o fermento dos fariseus. Em determinado momento de Jesus, no seu discurso
final, né, no seu discurso onde ele anuncia aquilo que ia acontecer, não muito tempo depois dele, ele diz que tudo o que iria acontecer, todas as coisas que viriam à tona, esfriaria a fé ou a convicção até daqueles que já estavam despertos, até daqueles que já tinham olhado pela janela e enxergado um novo horizonte. Quando nós lemos essas orientações de Jesus, a gente pensa, mas isso vai demorar muito tempo, ou então isso já passou faz tempo. Não, meus irmãos, nós estamos no auge de uma tribulação. Essa tribulação, ela vem nos trazendo o quê? Uma maneira de nós aprendermos a olhar pela janela que o Espiritismo nos proporciona. Tem uma porta ao lado, mas por enquanto nós estamos na janela porque nós não enxergamos a porta. E essa porta, meus irmãos, é que vai fazer com que nós tenhamos condições de colocar a nossa vida em nossas mãos e não deixar as nossas vidas nas mãos de quem quer que seja. Hoje, o grande tumulto, o grande choque que abala a humanidade, como vocês sabem, nós estamos passando um momento crítico. Esse momento crítico faz com que nós fiquemos assim à mercê. Nós não temos para onde correr. Digo para vocês, o mundo sempre enfrentou dificuldades. Se nós pudéssemos lembrar das nossas encarnações pretéritas, nós ficaríamos chocados e enfraquecidos por tudo aquilo que nós já vivenciamos em momentos difíceis. Mas, de acordo com a evolução da humanidade, assim, os momentos difíceis, eles vão também se transformando, eles vão também trazendo uma situação diferente a cada tempo. Se nós analisarmos as duas grandes guerras do século passado, trouxeram para a humanidade profundas cicatrizes. Lógico que nós não estávamos lá presencialmente, lógico que nós não vivenciamos isso na nossa, digamos assim, no nosso despertar reencarnacionista, mas provavelmente nós, de alguma forma, registramos isso no nosso subconsciente, que é aquele depósito onde nós guardamos todas as experiências que nós recebemos, ou que tudo aquilo que nós fazemos, realizamos, nós guardamos nesse depósito. E provavelmente, meus irmãos, algumas coisas estão assim na gaveta do medo, que eu sempre insisto em falar, porque neste momento nós somos forçados a ter um comportamento que nós não tínhamos uma hora para outra. Nós não tínhamos esse comportamento. E digo para vocês que se nós tivéssemos vivido nessas duas guerras, nós também estaríamos da mesma forma. Por quê? Porque quando você recebe um choque de uma explosão, de uma bomba, você tem até tempo, através de avisos, de se esconder, de se proteger. Agora não. Agora nós estamos de cara com um inimigo que é invisível, mas ele é mais letal, digo para vocês, do que as bombas das guerras anteriores, porque nós não sabemos de onde ele vem. Mas vou falar para vocês o outro lado. Como é mais fácil entender tudo isso e viver, passar por tudo isso. Vejamos, vamos fazer uma situação hipotética de que nós estávamos lá vamos pôr na Segunda Guerra Mundial, quando fazia
tocava a sirene, cada um se escondia no porão, sabe, no buraco em que fizeram, porque aqueles que não tinham condições de fazer um porão, né, um subterrâneo, faziam o quê? Um buraco, se escondiam, se jogavam lá dentro do buraco. E, de repente, tocava a sirene, a gente se escondia, né? E é engraçado, meus irmãos, vejam só como Jesus vem nos trazendo preciosas lições verdadeiras, lições que nós devemos colocar dentro de nós. Quando esse medo vinha e a pessoa se escondia, ela não estava interessada na casa, nos bens que ela sabia que eram dela e ela ia ser espoliada desses bens. Mas o bem maior é a vida. O bem maior é a vida. Então, quando saísse dali, reconstruiria tudo outra vez. É assim que é a vida. Um eterno começo, com um aprendizado, fixando dentro da nossa consciência toda a nossa capacidade de nos refazermos, de continuar dali para frente. Essa é a grande lição. E a outra lição que eu estava explicando é hoje nós estamos assim. Nossos bens, eles estão preservados, né? Tá vendo? Toda a minha casa está aqui, mas se eu adoecer e partir para outra dimensão, a minha casa vai ficar aqui do jeito que está. É mais fácil, é um processo mais fácil. Digamos que seja um processo até limpo, porque não há destruição. Mas por que eu não posso fazer um subterrâneo para mim? Ou então, vamos sair de baixo e para cima. Por que eu não posso fazer uma nuvem que me proteja dentro do quadro atual que nós estamos vivendo? Por que então eu não consigo sair do lugar? Por que eu fico à mercê? Tudo na nossa vida, eu digo vida, desde lá do início, e isso nós vamos levar para a eternidade. Tudo na nossa vida se desenvolve aonde? Na nossa mente. Hoje a grande arma usada numa guerra é o medo, porque o medo nos fragiliza, o medo deixa que nós fiquemos expostos a tudo aquilo que de negativo nós colocamos no nosso depósito. Então, o medo ele vem por quê? Porque nós já passamos por situações idênticas, assim, de perigo, talvez não na mesma situação, e hoje nós ficamos enfraquecidos, fragilizados. E quando Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus, ele está falando sobre isso, sobre essa energia, sobre essa, digamos, vibração que é densa e que cresce como se fosse uma massa com fermento, e ela vai criando cada vez mais espaço e ela vai se esparramando. Então, queridos irmãos, no momento do medo, no momento da aflição, nós temos que perceber que nós somos dotados de um equipamento fantástico, que é o nosso corpo físico. Esse nosso corpo físico, é lógico que ele é falível, ele é, digamos assim, em determinado momento, nós passamos a não desejá-lo mais. Mas nós não temos isso ainda na nossa consciência ativada, porque nós ainda temos medo das nossas experiências que deixamos para trás. Então hoje, se nós colocarmos o que o Espiritismo nos traz de ensinamento, o que o Espiritismo nos traz de realidade, nós iremos superar o fermento que nos rodeia. São notícias ruins, são notícias que colocam o ser humano contra o ser humano, porque quando você está vendo uma notícia
de que um tirou a vida do outro, e aí você começa a vibrar negativamente. Você começa a vibrar que aquele lá encontra o caminho, encontra o castigo, o caminho que vai levar ao castigo. Isso não é bom para nós. Mas daí vocês podem pensar assim: Anísia, seremos alienados? Não. Deixem de ver a minoria. Sintam a maioria, que é a luz. Se vocês perceberem, a luz é muito mais forte do que a escuridão. Eu deixei de ver as mídias que trazem notícias assim. Eu me informo sim, mas não para me enfraquecer. As informações que eu tenho são para me fortalecer. Por que eu tenho espiritismo na minha vida? Por que eu abracei? Porque eu sei que ele é o Consolador prometido. E se ele é o Consolador prometido, eu não entendo por que, né, vou sofrer por aquilo que está à minha volta e que eu não posso mudar. Se eu pudesse mudar, se eu pudesse efetivamente mudar o rumo das coisas, aí sim. Se me interessasse por algum motivo também ver, né, esses descalabros, eu também estaria atenta, mas também não me interessa. Sabe por quê? Porque eu entendi que as boas novas, ou seja, as boas notícias, vêm do nosso mestre. E ele é o responsável por todos. Cada um de nós temos esse guia que nos leva ao caminho certo. É como se fosse uma grande classe. Uma classe de aula onde alguns se interessam pela matéria, serão promovidos e outros ficarão ali, ficarão retidos até terem a capacidade de serem promovidos. É assim que funciona. Talvez você fale, você tem uma visão simplista da vida. Não tenho. Eu vejo a realidade, mas eu vejo a realidade com um foco na minha frente. Então, lá na frente, o meu foco é passar por isso. Passar por isso da melhor maneira possível. Até digo assim, passar sorrindo, passar bonita, passar receptiva às coisas boas. Porque de tudo o Criador faz que se convertem em bondade. Então nós vimos que, falando em guerras, nós vimos que o Japão, depois que ele levou aquelas 2 bombas atômicas, ele cresceu, ele se tornou uma potência econômica do mundo. E, com certeza, nós sairemos dessa situação com uma potência muito maior. É o momento de nós nos fortalecermos. E hoje eu percebo que existem crianças amedrontadas, porque se deixam levar e a onda é muito forte. Meus irmãos, vamos dar as mãos um para os outros. O motivo de eu estar aqui todas as segundas-feiras é exatamente isso, é que nós não deixemos de sentir que nós estamos unidos, um segurando a mão do outro. Segure na minha mão, eu seguro na tua. Você segura na mão do outro irmão, e é assim. Isso se chama solidariedade, isso se chama fraternidade, e é por isso que nós estamos aqui. Embora hoje nossa fraternidade seja de coração, de sentimento, e não de abraços, que vai voltar a ser, porque o toque é muito importante, o toque é essencial. Por isso, meus irmãos, eu digo, aqueles que estão em casa, que estão fechados, se abracem. Se abracem. É dessa forma que as pessoas se fortalecem. Eu não posso abraçar meu amigo na rua, mas eu posso abraçar aqueles que estão aqui comigo. Abrace. Abrace e se entregue a esse abraço. E nesse abraço, quando você abraçar aquele que está próximo de você, sinta-se abraçado por Jesus, pela espiritualidade maior, pelos nossos benfeitores. Sintam-se abraçados. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai nos trazer o fortalecimento nesse momento. E eu digo para vocês, a vacina é importante,
mas isso está acima da vacina. Eu digo que talvez seja a vacina 100% e não as outras que têm, assim, são fracionadas em resultados positivos. Meus irmãos, a vida é maravilhosa, não importa se nós estivermos numa choupana ou estivermos num palácio, ela é maravilhosa. É maravilhosa por aquilo que nós nos sentimos, quando nós entendemos a nossa essência, quando nós percebemos o nível de que Jesus se ocupou disso que nós estamos passando agora. Então, se nós estivermos livres desse fermento, nós sairemos vitoriosos de toda essa situação. E Jesus está conosco. A espiritualidade também. Então, e uma outra coisa, meus irmãos, nós já cansamos de brincar de morrer. Então nós não morreremos mais. É isso. Se nós abraçamos o ideal espírita, nós entendemos isso. Nós prosseguiremos. É essa a nossa meta. Viver. Mas viver cada momento da melhor maneira possível. E nós conseguiremos. Porque o pensamento, aliado à vontade, é que vai fazer toda a mudança ou a transformação daquilo que nós estamos experienciando. Eu vou pegar os papéis de todos aqueles que estão aqui comigo, que inclusive eu gostaria de dizer que a espiritualidade, ele assiste cada um às suas necessidades. Então, para você que fazia o tratamento P1, P2, você vai receber aquilo que você precisa no P1, P2. Você que fazia o A3, você vai receber aquilo que você precisa no tratamento A3. Para você que fazia desobsessão, idem. Para você que levava o seu filho para receber o passe na evangelização infantil, também. Então, está tudo dentro de um contexto do bem. Não saiamos desse contexto. Vamos continuar no bem, na luz, com serenidade e entendendo que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Eu estou aqui e eu sei que você está aí, eu sei que posso contar com vocês. E vocês podem contar comigo. Então, isso se chama união. E vamos continuar então nessa união e desprezar o fermento de tudo aquilo que não é bom. Tá bom? Então, nesse momento, nós vamos iniciar as nossas vibrações, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo toda a espiritualidade que nos assiste, nosso querido Eurípides Barçanufo, e assim, envolvidos na paz, na mansuetude desse momento, nós vamos rogando Jesus que esteja conosco, que nesse momento possamos nos abrir com toda a sinceridade e permitir que você nos invada, nos trazendo a paz que precisamos, nos trazendo a tranquilidade que fará a diferença neste momento. Envolva, Mestre amado, todo o planeta Terra, que neste momento todos se convulsionam com o mesmo medo, ou se não estão no medo, estão na revolta, e que todos sejam amparados, que todos recebam a sua porção de luz, Mestre. E assim, abençoe todos os líderes dessas nações, abençoe, Jesus, o nosso Brasil, os nossos dirigentes, fortaleça os nossos lares, que são células preciosas, que onde realmente vão fazer a somatória para a harmonização. E dessa maneira, Mestre, nós estamos assim, unidos num só coração, num só pensamento, pedindo a todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, seja no plano extrafísico, seja aqui nesse momento, abandonado em ruas, entregue aos vícios, seja em lares tumultuados, que a tua luz possa chegar a cada um e fazer a transformação.
Envolva, Jesus amado, todos aqueles que estão à frente nos hospitais, desde os cirurgiões até aqueles que fazem a higienização do chão. Permita, Mestre amado, que a tua luz possa percorrer cada vez mais livre entre todos aqueles que entram no desespero e na aflição. Ilumina, Mestre, a nossa casa, o Consolador. Fortaleça, Jesus, todas as casas espíritas que estão fechadas, que possa haver a união entre aqueles que trabalham na tua seara. E aqui, Mestre querido, que a tua luz possa envolver todos os nomes que estão aqui. Aqueles que precisam de um equilíbrio emocional, físico, alinhando com o espiritual, que recebam agora com muita luz esse tratamento. Aqueles que estão em reequilíbrio, que precisam harmonizar-se espiritualmente e emocionalmente, que também sejam iluminados e fortalecidos. Aqueles que estão, Jesus, no tratamento desobsessivo, que também sejam amparados, não somente eles, mas todos aqueles que estão à volta, que estão muitas vezes necessitados desse momento de oração. E é assim que você acolha a todos com a tua bondade infinita. Envolva todas as crianças, os bebezinhos, as crianças, Jesus, que estão passando também por um tratamento mais severo, mais sério, dentro da condição espiritual em que essa criança está, muitas vezes num corpo infantil, mas trazendo ainda, né, a marca de tudo aquilo que ela experienciou na última vivência física. Envolva, Mestre, todos os jovens e que a tua luz possa envolver a cada um de nós, que nós possamos nos fortalecer na tua paz, sentir a tua presença e caminharmos serenos, Jesus, porque não importa aonde, porque pelos caminhos que seguiremos, você nos espera no final. E é essa mão que nós queremos agora segurar com força e rogar que permaneça conosco agora e para todo sempre. E pedimos ainda, Jesus, que a tua luz e o teu amor fluidifique as águas e que nós, ao sorvermos esse precioso líquido, nos limpemos, tirando todo o efeito de fermento farisaico que existe em nós. Fica conosco, Mestre, agora e para todo sempre, porque te queremos com todo o nosso coração. Que assim seja. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de curtir, porque a plataforma, ela entende assim, quando tem um número de visualizações e de likes, ela entende que o trabalho é sério e ela começa a divulgar esse trabalho para outras pessoas. Quem sabe existem outras pessoas na mesma condição que muitas vezes estamos nos sentindo agora e que precisam saber que tem pessoas que estão mobilizadas a interagirem pelo coração. Fiquem na paz, tenham uma boa semana e beijo para todos vocês.